Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Zeli, eu tô aqui para fazer uma edição que vai ser um pouco difícil, só que ao contrário, tá? Eu tô aqui com a fada, musa diva do mundo dos vinhos, Jardênia, que preparou uma seleção, assim, deliciosa pra gente entender um pouquinho mais sobre harmonização de vinhos, tudo de origem. Jardênia, vou passar a bola para você, por favor, se apresenta. A lista... Gente, que delícia! Primeiro eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui. O Mercadinho São Luís sempre está indo à frente, né? E ainda mais com a Zeli, que é a nossa grande parceira, uma fofa e que ama vinho, né, Zeli? Ai, amo, gente. Muito obrigada por essa parceria. Mercadinho São Luís, nós estamos muito satisfeitos enquanto fornecedores, tá? E eu vou falar um pouquinho da de origem, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Jardênia, sou sommelier, tenho 20 anos de profissão, sou na realidade apaixonada por esse mundo e vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje. E assim, e foi bem interessante ser com a Zeli, porque a Zeli, ela compartilha bem desse meio, compartilha bem desse mundo, e a gente vai desconstruir muita coisa, né, Zeli, hoje? Com certeza. Eu acho que eu tô aqui mais pra aprender com quem tá em casa, tá, do que pra falar, tá bom? Vou falar porque eu falo muito, mas eu tô aqui mais pra aprender também junto com vocês. Jardênia, eu acho que a pergunta-chave é como escolher um bom vinho? Premissa básica, o vinho tem que ser da de origem. O vinho precisa ser da de origem, brincadeira, gente. Assim, é uma pergunta bem interessante, Zeli, porque eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente se faz quando vai comprar um vinho. E é muito bom a gente chegar assim já decidida, com essa pergunta já respondida. Primeiro ponto que eu vejo e que eu sugiro é pensar no momento. Que momento vai ser esse? Como que eu vou degustar? Com quem é? Veja bem, se você tiver com um grupo de amigos, eu vou pra praia, vai ser um grupo de amigos, e aí vai ser um estilo de vinho. Vai ser à noite, e é diferente de você estar com o Vitor, né? Só vocês dois, ali naquele ambiente romântico. Mais intimista. Então, assim, o outro ponto que eu sempre falo, e assim, às vezes as pessoas nem gostam muito disso, mas é uma coisa muito mais minha do que uma regra do mundo do vinho. Eu sempre falo, quanto que você está disposto a pagar, sabe? Porque eu acho que essa deve ser uma das primeiras, assim, é uma premissa básica. Quanto que você está disposto a pagar? Porque o mercado de vinho, o mundo dos vinhos hoje, ele oferece muita coisa boa, com preços muito bons. Eu acho que ele está muito democrático, né? Demais. Está muito democrático, assim. Acho que não existe mais um nicho pro mundo dos vinhos. Acho que o mundo dos vinhos se abriu para todos os nichos. Então, assim, todo mundo consegue se encaixar e todo mundo consegue encaixar dentro do próprio orçamento um vinho bacana e que condiza com o momento, né? É verdade. Inclusive, falando até um pouquinho da minha profissão, eu trabalho na De Origem há 13 anos e quando eu entrei na De Origem, eu fui convidada a sair pelo mundo escolhendo vinhos. Né? Então, vai pra Argentina, é difícil, né? Gente. Deixa eu te falar. Olha, é isso, tô aí, tá certo. Quem estiver precisando de estagiária aí pra esse momento, sou eu. Tá? Que delícia. Então, mas assim, gente, é de fato um trabalho e cresce muito o mercado. Cada vez mais os consumidores, assim como vocês, Eli, que é uma grande consumidora, e as pessoas estão cada vez mais curiosas e querendo tomar coisas melhores. Eu fico muito feliz, porque há 20 anos atrás eu via na casa da minha avó um vinho alemão, Zeller Schausfurense Katz. Vinho da garrafa azul. Tu lembra disso? A tua avó deve ter tomado. Então a gente encontrava muito dessa coisa. E assim, e de um tempo pra cá o Brasil meio que se especializou e a gente está trazendo essas coisas aqui. Zeli, isso é resultado de muita busca, de muito estudo, de muito trabalho. Uma das minhas funções é ser wine hunter. Eu ando o mundo todo buscando vinhos, constantemente eu estou lá na minha mesa com muitos vinhos para degustar, às vezes é uma segunda-feira, 10 horas da manhã e ainda tem um detalhe, eu não recebo tabela, eu simplesmente degusto e digo quanto o vinho vale, e aí a gente coloca no mercado. Então assim, é uma tarefa bem árdua, a gente tem fornecedores assim maravilhosos mesmo, eu diria que nós estamos com as melhores importadoras do país e assim, temos um trabalho muito aproximado com eles e é esse trabalho assim do descobrir, sabe, do dia a dia, porque como você bem sabe... Acho que o descobrir é a parte mais gostosa. Eu acho que assim, quando a gente sabe um vinho que a gente gosta, é muito bom tomar um vinho que a gente já sabe que a gente gosta, mas quando você descobre um novo vinho, um novo sabor que você gosta, eu acho que dá todo um brilho especial. É verdade. E respondendo à tua pergunta, como escolher, né, depois que eu sei qual é o momento
momento, quanto que eu estou disposta a pagar. Aí eu entro em quê? Na harmonização. E assim, cada vez mais eu fico feliz porque a gente está desconstruindo isso. No passado, quando eu comecei, nós éramos muito presos assim, a regras, a protocolos, e carne vermelha só com vinho tinto, carne branca só com vinho branco. E ao longo do tempo isso foi se perdendo, e que felicidade, tá? Se tiver algum enochato aí que venha me criticar, fala ao contrário. Gente, são os irmãos, mas eu vou explicar exatamente isso. Na realidade, é muito além disso. A gastronomia, ela é muito rica em aromas e em sabores para a gente se prender em cor. Por que se prender em cor se a gente tem tantas nuances? Olha, Jardine, eu já vi com uma perguntinha ó, que encaixa perfeito aí. Tantas nuances para escolher. Então, pode fazer a sua pergunta, eu faço a sua pergunta. Seguinte, a Jardine já sabe, eu não como carne vermelha, eu não como mamíferos de um modo geral. Eu falo carne vermelha, mamíferos, porque tem gente que vem me falar que porco é carne branca, ou que um magre é carne vermelha. Então, gente, para não ter dúvidas, eu não como mamíferos. Isso foi uma decisão que eu tomei por mim mesmo, mas foi uma decisão muito difícil, não por eu ser uma grande consumidora de carne vermelha, mas porque eu gosto da experiência. Foi isso muito que você falou sobre o momento que você vai escolher, que vinho você vai escolher para determinado momento. Por quê? Porque tudo está dentro de uma experiência. E eu acho que o que a gente vai consumir, gastronomicamente falando, também faz parte dessa experiência. Então, antes de tirar completamente da minha dieta, a minha única preocupação era essa, era perder alguma experiência, sabe? Porque eu sou muito apaixonada por vinho tinto, também sou louca por vinhos, tinto, branco, rosé, pode trazer o que for, estamos aceitando. Mas eu sou louca por vinhos e muito louca por vinhos tintos também. E aí fiquei com medo de eu ficar com as minhas possibilidades reduzidas, né? Você acabou de falar sobre harmonizar vinho tinto só com carne vermelha, ou harmonizar vinho branco só com carne branca. E eu queria muito entrar um pouquinho nesse lado, sabe? De como harmonizar um vinho tinto, um vinho rico em tanino, por exemplo, numa refeição ou numa entrada, por exemplo, que não tem uma carne vermelha, uma carne gordurosa, com um sabor mais forte, assim, como é que eu posso trazer isso para a minha vida? Fácil de resolver. E por que não com um molho vermelho, com um molho ao sugo, tomates que tem acidez e que e dependendo da forma de como você vai elaborar esse molho, ele pode ter um pouco mais de untuosidade, você pode, enfim, a gastronomia, ela é um mundo que a gente pode explorar e é muito pequeno e eu volto para aquele ponto do apenas tintos e apenas brancos. Vamos lá, o que é harmonização, Zeli? Eu prometo a vocês que vocês vão sair daqui sabendo exatamente harmonizar e vocês não vão ter mais que perguntar a ninguém, porque eu vou ensinar uns truques que você mesmo vai se responder. E a Zeli, eu vou terminar de falar isso e a Zeli já vai chegar à conclusão. Exemplo, se eu tenho um sabor, vamos lá, um sabor encorpado, eu preciso de quê? O que é harmonização ao pé da letra? É o equilíbrio de estruturas. Eu tenho um corpo na comida e eu tenho um corpo no vinho. Eu junto essas duas coisas para eles crescerem. Quais os cuidados que eu devo ter, Zeli? Principalmente com o sal. O sal briga muito com o tanino, então cuidado. Jardine, mas como que eu vou saber disso? Experiência, tem que degustar. Dificilmente você vai olhar para uma garrafa assim. Dificilmente não, pode ser que aconteça, a gente faz muito isso, inclusive no Recebendo em Casa. Felipe e eu fazemos demais, você já participou de vários, e a gente não faz teste antes dessas harmonizações. É tudo tendenciosa, gente. Ai, sempre tão deliciosas, tá? Diga-se de passagem. E fica muito bom. O que a gente faz? Nós analisamos as estruturas. Então, assim, a harmonização é uma ciência que não é difícil, né? E normalmente a gente tem toda uma mística por trás e tal. Mas, gente, é fácil. Um queijo encorpado, eu estou aqui com um Vicente holandês maravilhoso, que tem os cristais de sal. Isso com tintos, Eli, fica uma coisa formidável, tá? E aí você faz, Jardine, eu posso fazer um molho de queijo, de um queijo mais estruturado e tal. Vai perfeitamente com vinho tinto, e por que não? E daí, então, você acrescenta outras coisas. Existe esse mundo de possibilidades que a gente pode estar explorando, sabe? Então, é muito maior do que a carne, e é muito maior a carne vermelha e muito maior do que a carne branca. Nós temos o mundo dos sabores que estão divididos entre o ácido,
o umami, O adstringente, né? Tem um mundo de possibilidades que a gente pode estar harmonizando e buscando um equilíbrio aí dessas estruturas. E sabe qual é o maior segredo que eu vou te revelar agora? Fala, tô preparada. Aquilo que a gente gosta. Aquilo que a gente gosta. Você gosta de tinto? Puxa, eu já vi várias vezes a Zeli, ela faz um negócio que eu acho massa e eu sei que ela sabe, porque ela é consumidora do milênio e os consumidores do milênio, eles estão informados, sabe o que está tomando, sabe o que está comprando. E eu sei que você faz isso, que em outro momento a gente já se falou, já tem, eu sei, mas eu gosto, ponto, né? Quando eu vou revelar aqui o que é, eu ia falar lá pro final, mas aliás, eu vou deixar vocês curiosos, pra vocês ficarem aí na live lá no final. Mas é bem isso, é muito mais uma questão de prazer do que regra. Agora, eu preciso saber o que não dá certo, tá? E o que não dá certo, o que de fato é difícil? É difícil harmonizar limão. Limão, gente, é muito difícil. De vez em quando eu vejo algumas pessoas colocando ali o limão no presunto de Parma e graças a Deus que é com o espumante que está harmonizando, mas vai brigar. Mas quem está fazendo isso não está nem aí se está harmonizando, se não está, tá tudo certo. E eu acho que tem que ser por aí. Se eu gosto de Parma com limão e azeite e uma pimentinha, e o limão vai me atrapalhar, porque o limão tem muita acidez e é difícil, gente, harmonizar limão. Só que a gente não quer mais esse difícil, jogo. quando tu fala de que tem muita acidez, é difícil de harmonizar por conta daquela questão. E eu tô falando, gente, porque eu já assisti outras lives da Jardênia, eu sou presença garantida nas lives que a Jardênia faz no Instagram. E ela fala muito sobre limpar o paladar. Isso. A questão do limão, é porque ele realmente é mais difícil de você limpar no paladar ou não? Vamos lá. Para responder essa pergunta, eu vou falar dos tipos de harmonização. Os estilos de harmonização. Se eu estiver te atropelando. Imagina, de jeito nenhum, aqui nada atropela. O que acontece? Eu tenho harmonizações por similaridade e tenho o que a gente também chama de paridade ou de similitude, enfim, por similaridade. Vamos nessa. Mas se vocês verem aí nos livros, tamo junto, somos todos iguais e andamos no mesmo rumo. Quando eu pego acidez com acidez e eu tento caminhar junto. No caso do limão, o que eu tenho? Eu tenho um Parma que vai bem com espumante, vai perfeito até com tinto leve. Não tem problema. Por quê? Porque tem um pouco de estrutura, tem uns Parmas que são mais curados e tal. Tem uma gordura, que aí vai com o tinto leve ou vai com o espumante porque tem acidez. Quando eu coloco o limão, aí aquilo dá um grito, né? Com o espumante segura. De vez em quando fica ali brigando, tá tudo bem. Não tá ótimo, mas tá tudo bem. Da acidez, que fica muito... O espumante dá conta por conta das bolinhas? Também, por ele ser mais mas refrescante. é porque também, por causa do gás. Outro ponto interessante que você está falando aí, o gás do espumante, ele dá uma sensação de sapidez, de salgado. E o Parma, ele é o quê? Salgado. Então eu tenho sal e sal. O que fica na minha boca? Fica ótimo, fica uma delícia pra quem gosta. Mas tipo assim, quando eu estiver falando de harmonização e eu ainda jogo um limãozinho, entendeu? Quebrou ali, pá. Entendeu assim? Jardine, eu tô fazendo tudo errado. Você tá tendo prazer? Essa é a pergunta. Tá dando tudo certo? Então não tem problema, tá? Parma com espumante, perfeito. Quando eu coloco o limão, eu complico um pouquinho, mas tá tudo certo se eu tiver prazer. Esse é o ponto. Mas assim, acho que é interessante saber, porque às vezes a pessoa, apesar dela ter prazer, ela vai querer receber em casa, outras pessoas, ela vai querer fazer uma coisa assim mais elaborada, certinha, dentro do protocolo, porque, enfim, para receber bem, e aí essa informação é muito válida. Então assim, tira o limão da jogada, quando você for falar em harmonização, vamos dar uma esquecidinha no limão. O limão fica ali para a situação. Outra harmonização dificílima. Mas que eu amo e eu coloco nas saladas, e eu gosto mesmo, eu gosto da sopa do aspargo. O aspargo é dificílimo harmonizar aspargo. Dificílimo, o aspargo ele gruda nas papilas gustativas. Um vilão das harmonizações, o ovo. Gente, o ovo é dificílimo, talvez seja a harmonização mais difícil de realizar, seja o ovo. Mas é possível, porque você tem que gerar uma salivação, tá? E o ovo, ele gruda uma capa na tua língua. Você não consegue fazer essa salivação. O que você tem que fazer? Não tem problema, toma ali uma água com gás, que limpa as papilas, come um pãozinho. Você não quer comer um prato à base de ovo, que tem ovo? Exemplo, a gente não pega um ovo e vai harmonizar com ele, mas a gente pega uma peixada. Uma peixada, um carbonara. Um carbonara. É difícil, mas é possível. Tudo é possível quando se tem prazer. Então,
A pimenta, gente, as comidas tailandesas. Que delícia, né? Tu gosta? Eu amo. O que você faz? Aí você Sou coloca apaixonada. comida tailandesa com tinto encorpado e tânico. Não vai rolar. Na base, quando eu falo de harmonização, não é legal. Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar algo que dê frescor. Eu posso pegar algo que tenha acidez. O que é que tem acidez? Brancos vibrantes, rosés. Porque a culinária tailandesa, ela é ultra condimentada. Ultra então, a gente está condimentada. falando assim de muitos condimentos, de sabores muito fortes, muito marcantes. Muito picantes, e que realmente eles dominam o nosso paladar. Sim. Daí, entrando um vinho com mais acidez e mais frescor, é essa questão de limpar, né? Ele consegue limpar melhor esses sabores. Aí a boca vibra. Porque, veja bem, quando eu pego um vinho tinto, o que acontece? A boca seca. Aí eu já tenho o quente desse condimento, dessa pimenta, e aí a minha boca vai explodir e vai ressecar total. Não fica bom, tá? Mas então tem sensações que não são legais. Uma outra harmonização também que muitas vezes não funciona. Jardim, então eu tenho que ir só no branco. Se você não quiser errar, vai no branco. No caso dos peixes, tá? O que é? Eu vejo muita gente hoje tomando vinho branco, vinho tinto com peixe, e eu fico feliz ali. Eu fico feliz porque eu vejo que as pessoas estão tentando descobrir. O peixe... Sair um pouco da zona de conforto. Ali. O peixe... Exatamente, sair da zona de conforto. O peixe com o tinto, ele é um risco. Quando esse tinto passa por uma madeira, quando esse tinto é mais estruturado, é mais tintureiro. Por quê? Porque o peixe, ele tem o iodo, e aquele iodo, ele briga com o tanino. Então, quando eu tenho um vinho muito tintureiro, quando eu falo tintureiro, é muita cor, gente. Quando eu tenho esse vinho muito tintureiro, ele briga com esse iodo. E aí eu tenho uma sensação metalizada na minha boca. Entendi. Tipo o mesmo acontece... Acho que fica aquela sensação de aspereza, né? De assim. aspereza, de metal mesmo, como se tivesse colocado um metal na boca. Então, assim, a gente precisa ter alguns cuidados para aproveitar essa harmonização. Jardim, então, só pode branco com peixes? Jamais. Essa é a notícia boa. Posso pegar um tinto, gente, que não passe por carvalho, que não seja retinto, tintureiro. Posso pegar um pinot, posso pegar um gamay, que é uma delícia. Só isso, Jardinha? Depende se você está disposto à sensação metalizada. Se tiver, não tem problema. Então, gente, essas são algumas regrinhas, tá? Tem um outro sabor também, que foi o último sabor da gastronomia que descobriram, que foi o sabor umami, que a gente tanto ama de paixão. Que são os cogumelos, que é o bacon, né? Como harmonizar? Cuidado só com os taninos, tá, gente? Eu posso desde branco... Jardine, acho importante, porque eu acho que a gente tem gente de todos os públicos, né? Com todos os níveis de conhecimento de vinho aqui assistindo a gente. Então, explica um pouquinho sobre o tanino. O que é o tanino? Vamos brindar primeiro. Acho que eu vou te servir mais vinhos, Zeli. Tua taça... Não, Zeli, deixa eu te servir. Gente, se eu negar, né, estarei sendo muito mal educada, então... Aproveito, gente, e falo que este vinho, Believe... é da Porto a Porto. Eu acho que nossa amiga Luciane está nos assistindo, minha fornecedora do coração. Por sinal. Gente, essa live tá difícil. Gente, que live complicada. Tô exausta já. Não tem Fortaleza ainda, olha que delícia. Deve chegar em torno de uns 15 dias, não, gente. Acho que uns 10 dias, mais ou menos. Esse vinho é maravilhoso. Inclusive, eu fiz uma live com um enólogo deles. E o cara, ele é um artista, sabe? Ele é artista plástico, foi ele que idealizou o rótulo. Ele gosta de música, ele gosta de artes, ele é um dos enólogos mais premiados, Santiago Maiorga. Quem quiser seguir aí, vai lá. Não é aberto não o perfil dele, mas com insistência ele deixa, ele né? deixa. O Santiago ele é da linha de Senetine, gente. Então é um vinho assim incrível. Isso aqui é um rosé provençal, elaborado em Mendonça, no Vale do Uco. Algo interessantíssimo. Mas vamos aqui que a gente fugiu ao assunto. É tanta coisa pra gente falar. Muita coisa pra gente falar. Tem algum controlador? Manuzinha, controlador de tempo pra nós. Está bem aqui, ó. Quanto tempo a gente tem? Nós já estamos com 41 minutos de live, não? Tá. Estou vivendo um universo paralelo que já passaram 40 minutos. Então, gente, tem 41 minutos, né? Ainda ótimo. Então, o que o Santiago faz aqui neste vinho, Zeli? Ele colocou um Pinot Noir, levou para uma região extremamente fria, extremamente disputada, que é o Vale do Uco, e tem esse rosé aqui provençal,
tá? Maravilhoso. Então, e isso aqui, falando de tendência, isso aqui é o que há de tendência assim, no mundo todo. E para mim é um motivo de muita felicidade, porque eu sou do tempo que rosé era para mulheres que não sabiam tomar, que não conheciam vinhos, e assim, agora a gente tomava uns rosés tipo clarete. Talvez eu tu é mais lembro, nova que eu. Tu talvez não, tu mas vá... eu lembro porque eu tenho uma tia que só tomava branco e rosé, e aí era sempre uma complicação, porque era uma coisa tão rara, era tão difícil a gente encontrar alguém que tomasse branco ou rosé, que quando ia ter algum evento de família, aí meu pai assim, mas tem que ter branco por causa da fulana. Aí, e hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente vê o vinho branco e o vinho rosé, que são maravilhosos e merecem o nosso carinho e atenção, serem realmente abraçados da maneira que eles... E fora que tem tudo a ver com a nossa gastronomia, tem tudo a ver com o nosso clima, porque o branco, eu já falei que é diurético, o branco a gente bebe fácil. E aí é isso, gente. Eu vou falar um pouquinho, Zê, dos produtos, das tendências e dos produtos, Por favor. A gente tava, acho que tu me fez uma pergunta e eu pulei, porque é muito assunto, quando a gente se encontra é assim, né? Gente, as duas falam um pouco, E off também é assim, complicado. tá, gente? A gente meio que briga, assim, pra falar. Então, nós trouxemos hoje aqui da De Origem alguns fornecedores bem importantes e que são, assim, líderes na categoria, tá? Eu trouxe, assim, seria impossível, porque cada fornecedor desse tem algo em torno de 1000 rótulos, aproximadamente, então é um universo muito grande. Mas, assim, o que nós prezamos principalmente, Zeli, nós da De Origem? O que é tendência? O que está acontecendo no mundo? A gente está aqui hoje, mas eu estou em contato com gente da Argentina, com gente do Chile, com gente de Bordeaux, do mundo todo. E aí entendendo o que está acontecendo fora para trazer essa tendência aqui para nós. E o São Luís também é muito antenado nessa coisa do que está acontecendo, né? De vez em quando a gente é convidado lá para conversar sobre esse ponto. Aqui nós selecionamos algumas coisas bem interessantes. Os rosés, ele faz parte desse universo. Eu fiz ali até uma tríadezinha. Zeli, vê se tu consegue me acompanhar daqui. São os que tem aqui no balde. Consigo. Tá? Eu selecionei aqui uma tríade que são dos nossos fornecedores, tá? Eu trouxe esse rosé, que foi eleito um dos melhores rosés foi eleito o melhor rosé do planeta, tá? Miolo, Seleção Rosé. Ele é um Cabernet com Tempranillo. Gente, esse vinho é muito elegante. Tem uma relação custo-benefício extraordinária. Zeli, sabe aquele vinho ou deitadinho na adega, o primeiro da adega, ou porta de geladeira? Você tem que estar fresco o tempo todo. Esse vinho é pra chegar na porta da minha geladeira sempre tem. Sempre tem. Precisa até saber, né? Pra deixar ele lá já garantir o lugar dele. E ainda tem uma praticidade. Ele é screw cap. Gente, isso é interessantíssimo, tá? Trouxe esse miolo Seleção Rosé, principalmente as tendências, tá, gente? Depois eu falo de Dona Paula. Trouxe também esse Believe, que eu acho que isso aqui vai ser a sensação. Sabe, Zeli, há uns 20 anos, há uns 18 anos atrás, eu recebi um francês, e aí ele veio dar um treinamento para um grupo de atendentes, e aí ele falou assim, aqui é muito quente, qualquer coisa, joga uma pedrinha de gelo dentro desse espumante, que ele não produzia champanhe. Ele era francês, mas não produzia champanhe, produzia espumante. Joga uma pedrinha de gelo, e eu fiquei tão preocupada. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, esse homem vem da França falar isso pra gente aqui. A gente com tradutor, com não sei o quê. Não posso. E hoje eu digo assim, meu Deus, como eu fui pequena em pensar nisso, porque hoje a gente vive um mundo de drinkabilidade, né? Hoje eu pego um rosé desse, ele não tá na temperatura adequada. Não é o que o Adriano Miolo vai querer, tá, gente? O enólogo desse produto. Ele vai me matar quando ele escutar isso. Vai não, porque ele também tá nessa vibe da drinkabilidade. Mas a gente joga uma pedrinha de gelo. E aí algumas pessoas falam, Jardine, eu posso jogar um hortelã? O céu é o limite. Joga o hortelã, faz o teu drink e fica muito bom, gente. Só aproveita. E se nós não tivéssemos, assim, caminhado rumo a essa tendência, o consumo de vinho no Brasil não ia sair do lugar, Isso né? é muito legal de tu mencionar, Jardine, que até um assunto que a gente tocou aqui no backstage, que é como o mercado brasileiro é um mercado muito tradicional no consumo de vinho e como, assim, é importante a gente começar a abrir a cabeça porque o mundo está se abrindo, né, com relação ao consumo de vinho, as maneiras, as apresentações, e a gente não. Então tá na hora da gente começar a abrir e ver as várias possibilidades que os vinhos eles oferecem pra gente, tanto em paladar quanto mesmo em estética, né, em apresentação. É verdade, isso que você falou é a chave para o consumo do vinho aumentar no Brasil. Principalmente porque no passado a gente era muito voltado para o consumo de tinto,
numa temperatura como a nossa. Eu não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que a gente não pode consumir vinho tinto. Nós podemos, nós só temos que encontrar o momento certo. Exemplo, eu estou numa feijoada, meio-dia, e eu quero degustar um vinho tinto. Eu posso? Já disse, né? Posso. Posso, a gente pode tudo. É adequado? Não. O que eu degustaria? Pelo clima e pelo prato. Eu degustaria certamente um rosé, tá? Estou em um churrasco, meio-dia. Qual a temperatura em Fortaleza? Meio-dia. Calor grande. Calor grande. Vou degustar o tinto? Se eu estiver com vontade, eu vou degustar o tinto. Gente, eu faço muito isso. Sou criticada até a hora da morte. Eu sei que não é correto, mas se eu tiver com vontade, eu vou. Eu sei que não é correto. Isso tudo aqui é tendência e o mundo aderiu. A gente estava falando lá da nossa avó, que os alemães mandavam os vinhos brancos doces para cá e a gente achava o máximo. E chegava aqui, o grande público consumidor eram os países que não conheciam muito, porque é um assunto até para uma outra live. É um assunto até para uma outra live, porque não dá para entrar no detalhe aqui. Mas, assim, ainda bem que hoje existem, assim, esse estilo de fornecedor, e eu não falo só da de origem, não, o mercado tem produtos muito bons, porque o mercado sabe que o consumidor brasileiro e o cearense, eu vou dizer uma coisa para vocês, o cearense está se especializando demais, gente. Uma coisa absurda, nós estamos atrás de conhecimento, o vinho não é algo que faz parte da nossa cultura, a gente sabe que não faz. Os meus avós não tomavam vinho, os meus pais não tomavam vinho, mas eu sou sommelier, né? E tem tanta gente querendo conhecer sobre vinho e outra coisa, querendo tomar da forma correta. O consumo de vinhos brancos aqui no Ceará aumentou numa proporção absurda do ano passado para cá. Uma coisa bem interessante, esses são dados da distribuidora. E, assim, eu fico muito feliz porque eu digo, meu Deus, que coisa boa, o consumidor finalmente descobriu aquilo que é bom. Porque ele está querendo tomar o vinho certo, na hora certa. E no local certo, para o clima certo. E no clima certo. Então, certamente, eu entendo que ele está, assim, conhecendo um pouco mais e aproveitando que porque se você parar para pensar, nosso clima, a nossa gastronomia, assim, a nossa gastronomia é mais típica, grande parte dela, a gente está na praia, a gente está no mar, então grande parte dela são peixes e frutos do mar, então nada para casar melhor, né, para enaltecer mais os nossos sabores do que um vinho branco, por exemplo. Verdade. E um rosé no sol é uma delícia. Ai, eu amo rosé. Olha, gente, a cara da piscina. Piscinazinha com vinhozinho rosé. Gostaria. Miolo Seleção Rosé, Cabernet com Tempranillo. Gente, isso aqui, olha, tem que ir lá no Mercadinho São Luís e experimentar. Believe é o do artista, o enólogo artista da gente, Santiago Mayorga também, interessantíssimo. Esse vinho aqui tem uma... Deixa eu ir bem aqui. Tem um segredinho para contar para vocês, tá? Essa região aqui, a região de Lisboa, há alguns anos atrás ninguém plantava-se uvas e tal lá, só que assim, o mundo não acreditava nela, né? E agora o mundo está gostando desse estilo, porque são vinhos com mais litorâneos, com pegadas mais leves, inclusive tintos mais leves, que o consumidor do novo mundo ele está gostando bem. Porque antes, o que acontece? Gente, eu lembro isso há alguns anos atrás, nós queríamos quase tomar um vinho mastigando madeira. E ainda bem que a gente não está mais nessa vibe. Jardim, é ruim degustar um vinho com madeira? Não, gente, me entendam, é porque assim, eu sou bem exagerada, né? Não é ruim. Porém, precisa-se ter um meio termo disso. A madeira deve estar muito bem casada com a fruta. E no passado não era o que acontecia, né? Eu lembro que há alguns anos nós gostávamos de uns chardonnays da Califórnia. Aliás, o mundo todo, não apenas nós. De uns chardonnays muito pesados, sem acidez e sem frescor. Só que cansava. Quando eu vejo esse estilo de vinho aqui, Quinta dos Bons Ventos, Believe, Miolo Seleção Rosé, eu digo, opa, tem gente entendendo o que está tomando, está todo mundo entendendo o que está tomando, está todo mundo com propósito e está entendendo onde é que vai tomar, o que vai harmonizar. Então, assim, eu acho muito legal. De vez em quando alguém me liga e diz, Jardim, eu harmonizei esse vinho tinto com camarão e não ficou legal. Mas meus convidados gostaram, então tá tudo certo, da próxima não faz mais. Até colocaram aqui nos comentários, assim, que o correto... Cadê? Vale, deixa... Tá aqui. Então, a gente deve beber o que gostamos e não o que se impõe. Acho que sempre, né? Sempre. Sempre. Acho que muito é da questão de, se você gostar
de uma harmonização bem feita, então você harmoniza legal. Se você gostar, eu gosto dessa comida e dessa bebida, elas não harmonizam legal, mas quero comer, fica à vontade, né? Acho que é muito o momento da liberdade, da gente se libertar de padrões. Mas se você quiser receber de uma maneira legal, garantir que vai estar tudo muito equilibrado, então é interessante a gente ter essas dicas de harmonização para receber bem legal. A chave de tudo é eu saber exatamente o que eu estou fazendo e se eu errar, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Então é isso. E daí então, eu selecionei esses rótulos de praia pro dia, tá ali no sol, ou um sunset, fim de tarde, tá ali e quer tomar algo bem fresco, sem muito compromisso. Gente, no passado a gente só tomava vinho com algum compromisso especial, acabou isso. Né? Era mesmo. Acabou. Não era uma bebida do dia a dia, né? Não, a bebida do dia a dia era cerveja, o vinho era para grandes ocasiões. E hoje em dia não é. Inclusive, a Jardênia sabe, eu nem sei se era isso que ela ia falar, mas a Jardênia sabe que volta e meia eu tô comendo sushi e tomando vinho tinto. Acontece muito. Por quê? Porque meu marido, ele é um grande fã de vinho tinto, assim. Eu sou bem aberta. Eu gosto de tinto, branco, rosé, mas ele é muito fã de vinho tinto. E ele tem o hábito de tomar, aquele velho hábito de tomar uma tacinha de vinho por dia. Então a gente tem lá os equipamentos para tirar o ar de dentro. O vácuo van, exatamente. E aí todos os dias a gente toma uma tacinha, às vezes é o vinho que está aberto, a gente quer tomar só uma taça, não vai abrir um branco, toma o tinto, mas é isso que você falou, acho que se o momento está propício, é uma harmonização lógica? Não é, mas é uma harmonização confortável para a gente naquele momento. Vamos explicar por que a harmonização do sushi não é legal com tintos. Não, eu sei não que é legal não mesmo, gente. É difícil. Essa dói o coração. Mas a gente faz. Mas teve prazer, tá tudo certo. Mas eu vou explicar o porquê que não harmoniza. Nós temos o shoyu, muito sal. Sódio. Aí com tanino, sódio, com muito tanino, não é legal. Nós temos o wasabi e nós temos um negócio que briga mais ainda. Gengibre. Gente, quando eu junto tudo isso e vou pra um tinto, o negócio fica meio grave. Só que assim, tá valendo. Tem quem goste, tá valendo, mas não é legal. Onde que vai ser assim o ápice do prazer com essa harmonização? Gente, um Sauvignon Blanc, um rosé com sashimi. É aquela velha história. Eu sei que eu tô fazendo errado. Eu faço sabendo que tá errado. E você gosta de brancos. Eu sei que sua preferência, eu sei que é branco. Só que às vezes a gente não consegue, assim, hoje vamos tomar um branco com sushi, aí no outro dia, porque o marido ama sushi, mas não gosta muito de branco. Eu digo, meu Deus, tá bom. Mas assim, a gente erra sabendo o que tá fazendo, mas tá errado, tá errado. Mas isso é legal. Eu também faço muito isso. Gente. E eu acho que o legal é quebrar esses protocolos, é saber que tá fazendo errado, mas saber que tá fazendo errado, e a gente não vai servir sushi com vinho tinto pra uma visita. A gente faz pra gente, né, Zê? É o que eu falei. Pra você não precisa seguir nenhuma regra pra você. A regra pra você é você gostar. É você tá satisfeito com aquela harmonização, com aquela combinação, né? É verdade. Mas quando você vai chamar alguém, fazer um jantar, um evento mais especial, aí já é interessante, porque não é só pra você, né? Então tem que estar todo mundo satisfeito, não só você. Então, as dicas de harmonização acho que são fundamentais para o nosso próprio prazer, mas também para o prazer de quem a gente ama quando a gente vai fazer um evento especial. É verdade. E aí fazer direitinho. Gente, voltando aqui, eu vou falar de alguns rótulos, tá? Todos os rótulos eu já falei, são exclusivos da De Origem. Falei de Miolo, Seleção Rosé, de Believe, que é uma novidade. Falei de Quinta dos Bons Ventos, que é o que tem aqueles aromas litorâneos, que é lá do litoral de Portugal. E aqui eu tenho Dona Paula, pois está aí o vinho que tem muita complexidade, estrutura, peso, tanino maduro, um veludo tanino dele, são 12 meses de barril de carvalho francês, um vinho interessantíssimo. Se você quer um tinto para carne, eis um vinho. Temos também Santa Rita, a linha da Cremasque, que a De Origem está trabalhando exclusivamente aqui no Ceará com a linha da Cremasque Furlotte, que tem desde vinhos que você adquire no supermercado por R$ 39,00 até vinhos bem um tanto mais caros, tá? A linha Tabali também que está exclusiva, que é lá do norte do Chile, que são vinhos bem diferentes. É necessário degustar Tabali. É maravilhoso. São maravilhosos. E eu queria falar também sobre uma linha assim... de vez em quando eu pego me culpando sobre isso que eu vou falar agora para vocês. Eu já tinha conhecido a metade do mundo quando eu fui para o Vale do São Francisco, aqui entre a Bahia e o Pernambuco. Gente, isso é preconceito, tá? Mas eu ainda não me perdoei por essa.
Aí viajei para o Vale do São Francisco e quando eu cheguei lá, eu tinha acabado de voltar de Portugal. Eu fui sem expectativa alguma, eu sabia que ia ver vinhedo e tal, o Rio e tal, legal. Tive uma expectativa também, não menosprezei. Mas eu não imaginava que era algo tão grandioso. Quando eu cheguei no Vale, eu digo, meu Deus, como eu fui pequena, porque é algo tão incrível. A Embrapas, ele tem um trabalho belíssimo junto à vinícola Miolo, tá? Eles têm um centro de meteorologia dentro da vinícola. Eles fazem um trabalho muito minucioso com as videiras. E assim, e é por isso que chega essas maravilhas aqui para nós. Os enólogos franceses são admirados com a vitivinicultura do Vale do São Francisco. Eles dizem que lá é o mais baixo paralelo do mundo que se produz vinho. É o paralelo 8, gente. Eles dizem que a gente produz vinho até pior que se quer, é verdade. Só que a Miolo tem muito respeito e elabora apenas 2 colheitas no ano, porque essa videira precisa descansar para a gente ter um vinho de qualidade. Espumantes do Vale do São Francisco, se você quer sobremesa, moscatel. Excelente, acidez vibrante. E um detalhe, Eli, que à noite nós saímos para jantar no Vale, né? E aí, uma cidade bem agradável, bem interiorana, assim, eu esqueci até o nome da cidade. E aí, era frio. E eu digo, gente, como assim? Eu não levei nenhum casaquinho. Pelo amor de Deus, eu fui pro... E eu sou pernambucana, tá, gente? Sou pernambucana, vim de lá, acho que eu tinha 12 anos. Eu te conheço há tanto tempo, eu não sabia. Pois é, quase ninguém sabe. E aí eu digo assim, caramba, aí eu comecei a entender um pouco do terroir quando eu estive lá. Durante o dia você tem um sol escaldante, que as videiras, as uvas amadurecem e chegam a um volume glucométrico, graus babos altíssimo, e aí a gente tem muito álcool. Só que quando chega a noite, essa temperatura despenca. Gente, nós tivemos 16 graus no Vale do São Francisco. Gente, eu estou entendendo tudo agora, mas ninguém me disse isso, eu nunca li isso em nenhum livro. Então eu voltei muito chocada do Vale do São Francisco. Eu comecei a entender por que os vinhos de lá são tão bons. E ainda fico assim me perguntando, e não me questiono mais, porque se eu que era do meio não sabia disso, que o consumidor final, né? Então os vinhos Terra Nova vale muito a pena degustar. Tem um vinho chamado Testarde, que é um 100% Syrah. Você quer tomar de joelhos, ele briga com qualquer vinho premium, Syrah, e é do Vale do São Francisco. Tem garrafas contadas, a Miolo exporta, e a gente não tá nem aí, a gente nem sabe. É muito engraçado, porque eu descobri recentemente, que era algo que eu também não sabia, fiquei sabendo, não tão recentemente assim, mas não faz tanto tempo que eu soube disso, que o espumante brasileiro, ele lá fora, ele é visto assim como com brilho nos olhos. É endeusado. E a gente aqui valoriza espumante, champanhe de champanhe, espumante de todos os cantos do mundo. E o nosso, muitas vezes, a gente menospreza. É muito isso da questão do preconceito, acho que você falou. Porque lá fora, eu soube que o nosso espumante é assim, meu Deus, gente, a Miolo tem uma loja em Paris e a loja é super bem visitada. A Miolo, acho que em 2008... eles colocaram um container no Mediterrâneo para descansar, para os espumantes descansarem. E aí, essas garrafas vão chegar aqui para nós em algum momento. Eu aviso para vocês, tá? Já vão chegar, se pintar alguma para nós aqui. Eles estão produzindo um espumante, na realidade é um espumante porque nós sabemos que champanhe é denominação de origem, mas na realidade é quase um champanhe, porque é a Irid, da Miolo. São 48 meses de autólise e tal. A gente vai falar disso em um outro momento, mas é algo assim primoroso. E a gente não sabe, e vende assim... No São Luís a gente está cadastrando agora, mas é algo assim primoroso. A garrafa é lindíssima, tá? Se vocês quiserem entrar lá no meu Instagram, lá nos storyzinhos, tem lá a foto da Irid e tem um depoimentozinho meu falando sobre esse espumante. É maravilhoso. Já, Dani, eu vou pegar aqui o gancho, tu deu o gancho, eu já peguei, já que a gente está falando de internet, de Instagram. Os Mercadinhos São Luís estão fazendo esse festival para todo mundo assistir em segurança, no conforto do lar, em casa, né? Festival Costume Gourmet at Home. Não estamos fazendo o presencial porque a aglomeração pode e deve ser evitada, mas a solidariedade tem que continuar, né? Então, infelizmente, esse ano a gente não está conseguindo angariar fundos com a venda de ingressos para o nosso festival físico. Então, a gente queria contar com a solidariedade, com a boa vontade, com o amor ao próximo de você que está assistindo a gente aí. Aqui na tela tem um QR Code, através desse QR Code você consegue fazer a sua doação. As instituições são IPOM, Instituto Povo do Mar, e a Casa Vida, que é a iniciativa do ICC. E aí, por favor, gente... como eu falei, a solidariedade, assim, nesse momento a gente tem que pensar muito no próximo. Tanto na saúde,
quanto no bem-estar. Então, vamos doar, tá certo? É isso. Legal. Gancho devolvido. É isso, gancho devolvido. Então, gente, a gente tá bom hoje? Espumante. Espumante. Nacionais. O Brasil realmente é referência. Eu acho que a gente tem que experimentar mais. Nós temos que... qualquer refeição... Pois é, eu ia te falar. Eu abro harmonização. muito com espumante. Abro muito com espumante, porque o espumante eu acho a bebida mais versátil do planeta. Se o branco quiçá o espumante. Eu acho que... e a gente tem coisas muito boas e não precisamos pagar tanto por um bom espumante. Temos da Serra Gaúcha, temos do Vale do São Francisco. Então, assim, tem muitas coisas boas que a gente precisa verdadeiramente experimentar. Eu vou convidar vocês aqui para dar uma olhadinha no que a gente trouxe, tá? E vou falar... Vamos fazer um gancho com a harmonização? Eu vou falando dos produtos e a gente fala de harmonização. Gente, Cabernet Sauvignon. Vou dizendo o que pode e o que não pode, tá certo? Certo. Será que a gente tem tempo? Já estamos ali com... 20 minutos. Estamos com 20 minutos. Não, estamos com 20 minutos? Ou não, a gente tem 20 minutos. Temos 20 minutos, né? Tá joia. A gente tem aqui um Cabernet Sauvignon. O que eu harmonizaria? Zeli, na sua intuição, o que você... Lembrando que a harmonização é o equilíbrio das estruturas. Tá. Preciso de um prato com peso e preciso de um vinho com peso. Tanto quanto você. Intuição. Mas por intuição, eu iria numa carne, não necessariamente uma carne gorda, talvez uma carne magra, um filé, não necessariamente um filé alto, pode ser um filé preparado de alguma outra maneira, um risoto de filé, talvez. Aí também falo se estiver errado, desculpa. Tá perfeito, é exatamente isso. Gente, quando eu falo que a harmonização é uma ciência, mas que ela é acessível a todo mundo, é exatamente porque, às vezes, é muito mais o medo que nós temos de harmonizar do que propriamente de saber harmonizar. Porque com algumas dicas você começa a fazer essa harmonizaçãozinha intuitiva. É exatamente. Cabernet Sauvignon é uma uva que tem muita estrutura, que tem personalidade. Então, eu preciso de um prato de igual estrutura para acompanhar esse vinho, tá? Então, uma carne eu iria facilmente. No seu caso... Pois é, no meu caso, carne, o que é que eu iria? Vamos um queijo mais gorduroso? Aqui. Pode ser um molho, pode ser um risoto com um molho, com... E o que mais que a gente poderia, assim, acompanhar? Poderia ser uma berinjela. Eu amo. Uma berinjela, uma lasanha de berinjela com queijo mais estruturado. Ai, pronto, já vou anotar aqui mental. Nota mental. Acho que vale experimentar, tá? E no seu caso, eu acho que vale ir testando. Gente, o que a gente não pode cometer? São as harmonizações negativas. O que são as harmonizações negativas? Foi aquilo que a gente conversou no início da live, tá? Não posso pimenta com vinho que tenha muito tanino. Aqui não iria bem. Pimenta com tanino não casa. Mas pimenta com vinho mais macio, ela vai bem. Não tem problema, tá? Então, aqui nós temos um Sauvignon Blanc da Tabali. Passamos por Santa Rita, maravilhoso esse National Gallery, esse rótulo aqui, ele tem Isso aqui são tudo quadros, são gravuras de artistas plásticos que estão expostos na Galeria Internacional de Londres. E aí a Santa Rita replicou, fez uma parceria com eles. E aí você tem Van Gogh, você tem uma série de artistas. Então dê uma olhadinha. Só aproveitando aí o gancho de novo, eu não sei se é porque, para quem não sabe, eu sou arquiteta, então o design ele tem um peso especial para mim. Então, é claro que o sabor do vinho fala mais rápido, mais alto, mas um vinho que tem uma apresentação legal, pensado, um rótulo bacana, sabe? Isso ganha meu coração. Legal, boa. E cada vez mais os produtores estão buscando isso. Eles estão... graças a Deus, o mundo do vinho está pensando já mais fora da modernizando. caixa, né? Deixou de ser uma regra você comprar aquele vinho pesado, com aquele rótulo bem tradicional, com aquelas letras altamente rebuscadas. Então, chegando vinhos já com uma roupagem mais jovial. Gente, eu amo. O rótulo, pra mim, é assim, me julguem. Ele tem um pouco de a peso. gente até, no do vinho, a gente comenta isso, que antes os vinhos vinham de terno e gravata. Hoje não mais. Hoje eles já tiraram a gravata, não dão mais de terno. Uns tênis, uns sapatênis. Então, uma alpargata, talvez. O consumidor do milênio traz muito isso para nós, né? E é bem assim... Nós estamos dentro do consumidor do milênio. Daqui a pouco eu saio, porque eu já estou mais velha do que você. Que conversa, Jardênio. Mas a gente está bem dentro do consumidor do milênio, que é esse consumidor que quer algo
algo que converse com ele, algo jovem, que tenha uma relação custo-benefício extraordinário, porque se não entregar a qualidade, ele não paga. Então, essa é uma das nossas preocupações. Nós somos uma distribuidora do milênio. Porque nós nos preocupamos com eu sou milênio também, viu? Não digo minha idade, mas sou Pois milênio. somos. Gente, aqui Believe já falei, Dona Paula também. Heroes, que é de Santa Rita. Não vai dar pra gente falar de todos, tá? E temos também Los Cardos, que é de Dona Paula. Eu vou falar um pouquinho de cada vinícola. Miolo está tanto na Serra Gaúcha quanto no Vale do São Francisco. Produz vinhos maravilhosos. Quem quiser fazer enoturismo, já tá liberado o enoturismo no Rio Grande do Sul. E assim, tá com limitações de horário e tal, mas já tá liberado, tá? Faz lá agendado. Se tiver dúvida, vai lá no Instagram da De Origem, faz lá uma perguntinha que a gente responde, tá bom? E a gente faz toda a ponte pra vocês. Eu queria aproveitar só pra mandar um beijo pro meu pai, porque miolo é a cara dele. Ele é tipo um grande fã de miolo já, assim, há muitos anos, muitos anos. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Tu falou de miolo agora, e assim, a miolo, ela tem vinhos extraordinários. Exemplo, Seis Marias é um vinho, assim, icônico. Uma garrafa de Seis Marias hoje deve estar algo em torno de R$2.000. Se você quiser comprar, não tem. Eu conheço gente que está na fila há mais de 6 meses. E quem produz é a Miolo, começou com a supervisão de Michel Rolland e tal. Não sei se ainda está com a supervisão de Michel Rolland. Mas é algo bem específico e é da Miolo. A Miolo produz assim uma linha de brancos sublime. Alto padrão. Sublime. Isso aqui... Gente, esse vinho... Eu preciso dizer que ele concorreu com rótulos da Espanha, da França, do Chile, do Uruguai, da Argentina e ele foi eleito em 2009 o melhor vinho rosé do planeta dentro da categoria, tá? Então esse é um vinho que vale a pena experimentar. Believe, já falei dele e falei também de Dona Paula. Agora eu queria convidar a Zeli, e aí a gente vai trazer para vocês, nós vamos harmonizar esses vinhos com os queijos, tá? Eu vim pra cá por esse momento, tá? Só pra deixar claro. Zeli, falar um pouquinho aqui dos nossos parceiros, tá? Eu já falei bastante da Miolo, que eu vou colocar esse miolo. Jardim, mandar um beijo pra minha mãe também. Desculpa, gente, quebrando o protocolo, mas é Não, porque, não mandar tem só essa pro de... pai não pode. Minha mãe também ama vinho, também é fã de miolo, mãe, te amo. Esse aqui, Miolo Seleção Rosé e Believe Rosé. Ai, meu Deus. Eu preciso te dizer o seguinte aqui, Dona Paula. Vamos lá. Esse gelou um pouquinho, porque a gente conversou muito, mas não tem problema, a gente chambreia. Vamos conversar mais um pouquinho ainda. Deixa ele aqui, já ele vai ficando mais ambiente. Aqui nós temos 12 meses de barril, tá, gente? Vou colocar aqui fora. Interessante falar, né? Jardênia falou que ele gelou um pouquinho. Gente, vinho não é pra estar estupidamente gelado. Vinho não é cerveja. Inclusive, cerveja especial, se você é um consumidor de cerveja especial, ela também não é para estar estupidamente gelada. Quando uma bebida está estupidamente gelada, anestesia as nossas papilas, né, Jardênia? A gente não sente o sabor. Então, pode ser o melhor vinho e o pior vinho. Ele estando estupidamente gelado, você vai perder muito nessa comparação. Então, deixa o vinho numa temperatura agradável. Qual a temperatura ideal, Eu Jardênia? fico tão orgulhosa. Ai, meu Deus, minha mestra, muito gente. orgulhosa, muito orgulhosa. Gente, vamos para a temperatura aqui, tá? Enquanto eu te respondo a temperatura, eu vou cortar um queijinho aqui. Esse aqui eu iria com um vinho mais encorpado. Mas a gente vai fazer isso porque eu quero exatamente que você entenda como o vinho ele vai sumir um pouquinho, tá? Já tem o teu garfinho aqui. Tenho. Primeiro, maceramos o queijo na boca. Aqui você tem miolo seleção e aqui você tem Believe, tá? Vamos de miolo seleção. Tá. Visual. Vamos comparar os dois? Os dois, olha só. Totalmente translúcido. A limpidez no vinho, ela indica o quanto ele é bem feito, tá, gente? Aqui a gente tem rosés totalmente transparentes. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, no passado o rosé ele era mais retinho, ele era mais tintureiro, eles deixavam macerar um pouco mais essa casca. Agora estão deixando esse rosé meio casca de cebola e fica delicioso. Quanto mais escuro o rosé, mais presença de boca nós temos, tá? Vamos lá. Já vimos matiz, agora nariz. Aqui nós temos ali um cabernet com tempranilho, tá?
E vamos à degustação. Gente, vocês são servidos. Oh, meu Deus, que justiça. Sorveu 5 segundos, inspira. Tá vendo a elegância? Que maravilha. Tô. Quando você falou que ele harmonizaria melhor com vinho tinto, eu esperava que não harmonizasse bem com esse, mas não... Sabe o que aconteceu aqui? Era isso que eu queria que você sentisse. Harmonização unilateral. Um dos lados se destacou. Quem se destacou? O vinho não apareceu tanto aqui. Foi o O queijo apareceu. Atrapalhou? Não, é isso que a gente tem que fazer, é isso que vocês têm que fazer em casa. Não atrapalhou, não tem problema. O queijo mais leve seria perfeito, porque eu teria a harmonização unilateral dos dois lados. Sobressairia o meu queijo e o meu vinho. E isso é muito legal. Mas isso aqui que a gente fez, não tem problema. Agora a gente vai... Ficou gostoso. Ficou assim. bom. Não teve nenhum... Isso. Eu não senti nenhuma quebra, assim. Ficou Isso. harmonioso. E o vinho, você tem presença do vinho. O vinho Tem. não sumiu 100%, Não, né? o queijo, ele se torna o protagonista, mas o vinho, ele continua aparecendo ali do jeito Faremos dele. a mesma coisa agora. Tá. E agora nós vamos pro Believe. Queijo do reino? Esse aqui é um Gouda. Gouda. Não é o Gouda holandês, é um Gouda... Não tô sentindo ele um Gouda tão pesado, ele é um Gouda um pouco mais leve, né? Porque tem os tipos de Gouda, né? Gouda coroa e tal. Esse é o Gouda comum. Que também vale a pena ter em casa, tá, gente? E agora vamos pro Believe. Respira. Maravilhoso, acidez vibrante, vinho incrível. É maravilhoso o vinho. Maravilhoso, Agora, a né? harmonização, não Gostou sei mais? se eu gostei mais da primeira. Da primeira, né? Isso aqui seria um mundo perfeito. Esse daqui. Para um não cobrir o outro. Tá vendo como é? É muito gosto pessoal. Aqui foi unilateral, o queijo sobressaiu E esse mais. foi a harmonização... Seria, teoricamente, o perfeitinho. Eu tô falando, gente, eu não sei o que harmoniza com o que, eu tô falando pelo feeling mesmo. E aí, Mas é exatamente isso que você tá sentindo. Você viu que aqui você sentiu um equilíbrio das duas coisas e tal. Nenhum dos dois sobressaiu. Eu acho que... Não sei explicar por quê, mas a primeira harmonização, ela ficou mais... Persistente. Sabe? Ficou mais interessante pra mim. A segunda... Não que não tenha funcionado, mas numa comparação, né? Estamos aqui comparando. A primeira eu gostei mais. Mas a segunda é mais correta. Porque os dois crescem juntos. Os dois crescem juntos. Então, gente, assim, o que não pode é aquilo que briga, tá? E, assim, a gente vai até soltar lá no Instagram da De Origem harmonizações que brigam e harmonizações positivas e negativas. Nem sempre as positivas, elas são para os dois lados. Essa que nós fizemos, ela é positiva, essa daqui. Por isso que você gostou. Ela foi só para um lado, mas ela é positiva. Não. Ela não brigou. Mas já tive experiência com harmonizações negativas que não funcionaram Pronto. mesmo. Gente, então, queria assim... a gente vai já fazer uma harmonização com chocolate. Com um blend e chocolate, tá? Mas eu queria, assim, de antemão, agradecer a todos os nossos parceiros. A Porto com a linha Reguengos, que é uma linha de portugueses lá do Alentejo, maravilhosa, que faz parte da linha Carmim. Produz vinhos elegantérrimos, maravilhosos. Tanto brancos quanto tintos. Se você gosta de Velho Mundo, esses são vinhos que, assim, falam muito sobre o terroir deste país, dessa região, tá? O mesmo acontece... Aqui eu não coloquei um outro rosé, mas injustamente, mas eu vou abrir um parêntese bem interessante para ele, que é esse chilano. Gente, esse vinho é um vinho de entrada. Peraí, deixa eu colocar. Ele tem aqui, né? Tem não. Vou colocar aqui. Esse é o chilano rosé. Esse vinho, ele é um típico meio seco de piscina também. É de entrada. É fácil de tomar também para dias assim, bem de praia mesmo, bem descompromissado, tá? E assim, infelizmente a gente ainda aproveita pouco desse mundo dos rosés. Mergulhamos, mas ainda aproveitamos pouco. E esse rosé, para você que não gosta de vinhos tão secos, ele é bem interessante, tá? Jardenha vai com qual queijo? Vai com emmental, tá? Com gruyère, talvez. Vai com entradinhas em geral, tá? Então, esse mix aqui... Jardim e fruta. Aqui as meninas colocaram umas uvas.
Gente, eu acho assim, perfeito. Por quê? Porque aqui eu tenho ácidos málicos, e aqui eu tenho ácidos lácteos, e aqui eu tenho ácidos málicos. Quando eu junto tudo isso aqui, eu tenho uma sensação muito interessante. Colocar frutas na tábua de queijos é bem interessante, até porque dá uma limpeza de paladar muito interessante e dá verdade. Tá, gente? O que eu não posso fazer? Como a uva, degusta o vinho. Não é assim que a gente faz, tá bom? Senão você vai ter acidez com acidez e de repente não vai ser legal. Mas você degusta o queijo junto com a uva e aí tá tudo certo. E nós vamos fazer uma harmonização agora. Com chocolate? Com chocolate. Jardine, eu preciso te falar. Eu tinha tanto preconceito há um tempo atrás, porque eu acho que eu nunca tinha feito, de fato, uma boa harmonização de vinho com doce. E eu lembro que quando finalmente eu tive o prazer de fazer uma bela harmonização de vinho com doce, eu vi como eles crescem juntos se forem bem feitos. Então, assim, tem muita gente que ainda tem em mente que não funciona. Gente, funciona, só precisa ser bem feito. Só precisa ser pensado. É verdade. Concordo com você. Gente, é assim... E depois que você começa a fazer, você quer sempre. Eu sempre tenho vinho de sobremesa na porta da minha geladeira. Depois que eu abro, eu não coloco mais na adega. Eu coloco na geladeira. E daí, então, eu coloco lá a minha... Jardine, eu também, tá? Mas me fala por quê. Porque eu não sei. Eu coloco, assim, no piloto automático. Eu não sei por que o ideal é que ele fique na geladeira e não na adega. É porque ele já tá aberto. Eu tenho sempre, assim, uns 2, 3 vinhos no vácuo van lá em casa. Gente, comprem vácuo van, vale tá? a pena. Dá uma liberdade de você abrir, tomar o seu vinho e fechar ele de novo sem ter grandes perdas e você conseguir tomar esse vinho por mais dias. Quando eu vi você com o vácuo van, quando eu te vi com o vácuo van, eu fiquei super feliz, que eu digo, vale muito a pena. Vale muito a pena. Gente, eu vou colocar aqui o Dona Paula pra mim. Nós vamos agora, Zeli. Esse aqui é a Dona Paula? Esse é Dona Paula. Esse tinta é Dona Paula pra você, tá? Nós vamos agora com o chocolate. Gente, não vai ser muito difícil, não. Não, gente, tá? Difícil não tá? Difícil não tá. Não tá. Vamos macerar o chocolate. Gente, o São Luís é especial demais, né? Eles colocaram um chocolate meio amargo pra gente. Que delícia, olha aí. A gente nem combinou essa história aqui do chocolate, não. Maravilhoso. Eu não trouxe... Se fosse um chocolate doce, eu ia ter, assim, um problema. Porque eu não trouxe vinho doce. Não refresquei, mas eu coloquei um seco e você pode fazer, tá? Dona Paula Estate. Dona Paula Estate. Black Edition. Saúde. Ai, maravilhoso, Jardine. Essa semana eu já harmonizei chocolate com vinho 2 vezes. Aliás, eu inclusive tava na live. Eu tava na live. Eu duelei com chocolate. Eu duelei com cerveja, vinho e cerveja. Os dois ficaram maravilhosos. É mesmo. Mas esse tá maravilhoso. Por sinal, esse Lindt, você viu que não brigou? É difícil. É difícil. Gente, eu não sei qual o percentual desse chocolate. Eu tô meio metida a entender de chocolate. Mentira, quem me explica tudo é a Ana Paula. Ana Paula, um beijo pra você, viu? Ana. Beijo, mano. Eu fiquei chocada com os chocolates que ela mandou lá pra casa essa semana. Gente. E assim, esse chocolate aqui, Aninha, eu não sei, mas eu acho que deve ser tipo assim, uns 70 e poucos %. Ele é mais de 70. Ele é 70 e poucos. Ele é bem amarguinho. 70... Eu tô dizendo, olha aí. Ana, isso é mérito teu, tá? Tu que me ensinou. A Manu tá confirmando aqui que é 70%, porque ele é bem amarguinho. Gente, se fosse doce, não daria com este vinho. E assim, eu não programei, juro que eu não programei com as meninas. Eu não sabia. A gente experimentou aqui, porque também se não desse certo, a gente ia falar. Mas ele é um 70%, eu falei, errei aqui a harmonização do queijo. Gostei mais da menos provável. Tá aí, falei, não é ensaiado. Tá aí a prova. Gente, então assim, a harmonização é meio isso. A tendência do mundo do vinho é esse consumidor mais moderno, é esse consumidor meio desprendido de padrões. É tipo esse perfil, esse nosso perfil que estamos dispostas a experimentar. A nos arriscar. A nos arriscar, né? E assim, eu quero dizer que se você gosta de um vinho, não fique só nele, tenha ele. Mas experimente muitas coisas, experimente novas uvas, porque eu acho que o mágico do mundo dos vinhos é exatamente isso, é essa oportunidade de você ir lá e ver um rótulo diferente
e experimentar. É o que a gente falou bem no comecinho, né? Que assim, é muito legal você ter a segurança de saber o vinho que você gosta de tomar, mas quando você descobre um vinho novo, assim, que toma o seu paladar e o seu coração, é um momento memorável. Eu amo esse tipo de descoberta. É verdade. E assim, outro dia eu te vi até fazendo uma harmonização com o Magret. Né? Gente, chiquérrima a harmonização do Dia dos Namorados da Zeli. E assim, e eu achei bacana a preocupação dela. Jardim, eu vou harmonizar com o quê? Né? Então, assim, Minha aí fada, que eu tiro todas as minhas dúvidas, sempre. Ela foi analisar, assim, a fundo. E aí a gente chegou à conclusão que ia desde um Gewürztraminer. Olha que louco, gente. Vai desde um Gewürztraminer, que tem ali aquela pimentinha da Gewürztraminer, né? Tem os aromas da Gewürztraminer, mas podia ir até um Pinot Tinto. Então, assim, a gente tem uma escala muito interessante. Não é que esse chocolate vai dar certo só com Dona Paula. Com licença. Não é isso. Ele vai com muitas coisas. E o importante é a gente entender um pouco dessa escala, tá? Então, assim, a gente tem só um minuto, nós vamos respeitar o tempo, né? Eu queria muito agradecer a Porto, a Cantu Importadora, tá? Quem mais? A Miolo, a Dona Paula, ao pessoal da Tabali, tá? Que sempre compra todas as nossas ideias, todos os nossos sonhos. E o mundo do vinho é meio isso, a gente vive sonhando com essas coisas. E era um pouquinho dessa experiência. E assim, eu amei quando o São Luís colocou você para nos acompanhar. Quebrando os protocolos, pegando Quebrando os protocolos, já depois a gente vem passa álcool um e gel. álcool. Mas assim, o mundo do vinho é meio isso, é essa coisa da descoberta, é essa coisa do arriscado, querer experimentar e do não ter medo. E ainda bem que hoje nós somos esse consumidor que está disposto a experimentar desse novo mundo. Então, São Luís, o nosso muito obrigada. Zeli, o nosso muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente, inclusive agradecer a De Origem também, assim, que tem uma visão muito interessante para esse novo consumidor. Nós estamos, assim, preocupados constantemente e tentamos colocar os nossos fornecedores nessa mesma vibe, que a gente precisa treinar, que a gente precisa levar cultura, que a gente precisa entender um pouco mais desse mercado para poder estar partilhando dessa experiência. Então, o nosso muito obrigada. Foi uma tarde, assim, uma horinha deliciosa. Obrigada a Claudinha, a todo mundo, meninas, Manu, muito obrigada por tudo, tá bom? E eu deixo aqui o meu abraço. Acabou o nosso tempo e até a próxima. Gente, só rapidinho, queria agradecer também, agradecer aos Mercadinhos São Luís, que assim, é a minha segunda casa, sempre será. Queria agradecer ao Festival Costume Saudável, ou Costume Gourmet, porque é primo, né, gente? Sempre confundo. São irmãos, né? Desculpa, gente, amo os dois, por igual. Queria agradecer ao Festival Costume Gourmet pelo convite, a De Origem, a Jardênia, Manu, Claudinha, todo mundo, muito obrigada, tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado.